Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um dos amigos e que todos tenham um feliz dia. Vamos estudar a lição e hoje, domingo 5 de novembro, a lição 6 ela tem como título Compartilhar as Boas Novas. A lição de hoje está baseada no livro de Lucas, no capítulo 24, do versículos de 1 até 12. E nesses textos nos contam que após a morte de Jesus, várias mulheres foram no domingo pela manhã, após elas prepararem perfume, especiarias, para justamente para elas passarem no corpo de Jesus que estava ali, porque era um costume, né, dos judeus fazerem isto, né, terem esses procedimentos. Porém, quando essas mulheres chegaram ao sepulcro, ele estava com a sua pedra removida, né, o sepulcro estava aberto. E é uma pedra pesada, onde várias pessoas tinham que rolar para fechar. E ali era o selamento, né, da sepultura. E elas chegaram e estava aberto, né? E elas adentraram e eis que apareceram assim dois homens diante delas, bem vestidos assim, com vestimentas reluzentes, né? E elas ficaram um pouco assustadas, né? E temerosas. E eis que esses dois homens começaram a conversar com essas mulheres, né? E mencionaram para elas o que elas estavam procurando ali, né? E elas falaram que estavam procurando o mestre dela, que havia falecido e tal. E o anjo mencionou para elas de que Jesus havia ressuscitado, conforme ele já tinha dito bem anteriormente para os seus discípulos, né, que aconteceria isto, né, que no terceiro dia ele iria ressuscitar. E felizes com a notícia, essas mulheres rapidamente elas se voltaram para os demais discípulos que haviam ficado numa casa e contaram a eles o que havia acontecido, né? Que eles tiveram um encontro especial, né, com um ser sobrenatural, e que tiveram uma experiência incrível lá, e elas estavam assim maravilhadas com o que elas viram, né? Mas porém, quando elas contaram para os discípulos, eles não acreditaram, né? Até falaram para elas, né, que elas tiveram uma experiência de delírio, né? Isso realmente aconteceu, né, diante de pessoas que tinham fé em Cristo e tiveram a oportunidade de conhecer o Mestre em todas as oportunidades. Até por sinal, ele tinha dito para todas as pessoas que aconteceria isto, né? Que ele veio aqui para morrer realmente pelo pecador e que ele ressuscitaria no terceiro dia. Isso nos mostra para todos nós que às vezes, né, não acreditamos, né, nas coisas que ocorrem conosco pela falta de fé. E é por isso da importância de nós termos uma experiência pessoal com Cristo, né, para nós conhecê-lo melhor e saber desse poder realmente que faz coisas incríveis na nossa vida. E com isso nós possamos ser testemunhas
para outras pessoas de compartilhar realmente essas boas novas. Porque o nosso desejo, quando nós aceitamos a Jesus como Salvador e Senhor, e algo extraordinário Ele fez na nossa vida, nosso desejo é dividir isto com outras pessoas. Principalmente aquela que nós amamos, nossos familiares. E esta é a parte crucial da nossa motivação para nós fazermos a missão de proclamarmos o Evangelho. Afinal, nós não podemos repartir aquilo que nós não temos, né? Nós temos que falar das experiências que nós tivemos com o Senhor Jesus durante todo esse processo que nós o aceitamos. E Lucas, né, em 24, do capítulo 1 até versículo 12, ele conta, né, que no primeiro dia da semana, que menciona ali, que no caso é domingo, bem de madrugada, após a morte de Jesus, várias mulheres como Maria Madalena, Joana e Maria, a mãe de Tiago e outras, foram ao túmulo levar esses aromas que elas haviam preparado logo depois do pôr do sol, para passar no corpo de Cristo. E ao chegarem no túmulo, aquela grande pedra havia de selamento, né, daquela sepultura, estava removido ali do sepulcro. E elas, ao adentrarem, né, ao sepulcro, elas não encontraram o corpo de Jesus ali, né? E todas as mulheres ficaram assim perplexas, né, por não encontrarem. E sem saber o que havia acontecido, eis que na frente delas apareceu dois homens, dois varões, com vestes assim resplandecentes assim, e bastante diferentes de costume. E as mulheres, possuídas assim de medo, temor, elas baixaram os seus olhares, que estavam fixos naqueles varões, naqueles homens, elas baixaram o rosto assim e começaram a olhar para o chão. E esses dois homens tinham assim uma mensagem muito especial para elas. E vejam o que esses homens falaram. Por que estáis procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está mais aqui. Ressuscitou. Lembrai-vos de como ele, Cristo, vos preveniu, estando ele ainda na Galiléia com vocês. E lembre o que ele disse, quando ele falou que importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia, que está lá em Lucas 24, versículos de 1 a 7. Após esses dois anjos falarem desta forma, então essas mulheres lembraram justamente das palavras que Cristo havia falado para elas, e também para os demais discípulos. E sorridentes e felizes, alegres, se apressaram em contar esta notícia e voltaram à casa onde estavam os 11 discípulos demais, né? E ali tinha mais outras pessoas. E elas compartilharam, né, o que elas viram e ouviram daqueles seres celestiais sobre Jesus. E as mulheres ficaram assim radiantes, porque tinham acabado de ter uma experiência incrível, né, com seu mestre. E a forma que elas foram recebidas por aqueles anjos. E algo assim sem igual, deixaram elas maravilhadas. E porém, ao contar aos demais discípulos, eles não acreditaram. Até chamaram essa experiência de um delírio dessas mulheres. E até mesmo naquela época, uma palavra de uma mulher não tinha credibilidade.
E mesmo assim, Deus concedeu a elas a honra de elas serem as primeiras a anunciarem a ressurreição de Jesus. Assim, sem saber se deveria acreditar ou não naquelas mulheres, que eram muito fiéis seguidoras de Cristo, o apóstolo Pedro se adiantou e logo correu para o túmulo, para ver com seus próprios olhos e tirar suas conclusões. Mas para Pedro, e geralmente para um de nós, no cotidiano, na hora assim dos acontecimentos, sempre há uma hesitação em aceitar algo simplesmente porque alguém nos contou e disse, né? E às vezes mesmo com detalhes. E assim, Pedro, mesmo dele ter ouvido o relato daquelas mulheres sérias, né, comprometidas, ele só compartilhou as boas novas dessa experiência espetacular muito tempo mais tarde. A princípio de tudo que o apóstolo Pedro viu ao voltar de lá, do sepulcro, né, que ele voltou lá, o que ele viu foi um túmulo vazio. E mesmo isso o deixou admirado com o que lhe tinha acontecido ali, né? Que está lá em Lucas 24:12. E ali Pedro deve ter lembrado o que seu mestre havia falado para ele, embora a sua experiência no sepulcro não foi a mesma daquelas mulheres que puderam presenciar aqueles dois varões, aqueles dois anjos. O vencedor sobre a morte eterna transformou aquele túmulo rochoso em um cenário de vitória. O ambiente fúnebre passou a ser um lugar angelical. A reação das mulheres frente a frente com aquele espetáculo sobrenatural reflete o impacto daquele momento, né? Como aconteceu para elas. Aquela era uma notícia de sobremodo extraordinário, para guardarem para si no fundo do coração de cada uma delas. Mas também era um absurdo demais para aqueles que a ouviam. Mas mesmo assim tinha que ser compartilhado com o mundo para saberem que Jesus ressuscitou. Contudo, aquele cujo coração mais anelava confirmar o seu amor, que por 3 vezes negou seu Senhor, que foi o apóstolo Pedro, ele absorveu aquelas palavras como a esperança dele ter o seu clamor atendido. O que o apóstolo Pedro mais tarde desejava era devolver o amoroso olhar do seu Salvador com a entrega total da sua vida. Que motivação maior nós podemos ter em participar da missão do que contar do que Jesus fez para a humanidade e principalmente o que Jesus fez na nossa vida? Que estímulo maior pode haver em um cristão do que espalhar as boas novas da salvação em Cristo nessa esperança? Nós temos que ter uma experiência pessoal com Cristo antes de nós compartilharmos, falar de Jesus, o que Ele fez em nossas vidas. Dividir com aquelas que nós nos amamos, falar das nossas experiências que nós estamos tendo com o nosso Salvador de Jesus, é uma obrigação que nós devemos fazer. Não pode haver um tratamento mais eficiente do que aquele que a credibilidade do paciente teve, né? Faz parte de todo esse processo. Por isso que Jesus fez de tudo para que seus discípulos, surpresos e atemorizados, que fala em Lucas 24:37, para que eles acreditassem na ressurreição. A paz real só é encontrada
quando os nossos olhos se abrem para reconhecer que Jesus é aquele que deseja andar conosco todos os dias nessa estrada da vida. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado através do poder do Espírito Santo com todas as pessoas todos os dias para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Para que elas possam ter também uma experiência pessoal com Ele e reconhecer que Jesus é o nosso Salvador, nosso Senhor, que Ele foi preparar um lugar para todos nós nas mansões celestiais. Porque quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você recebe de Deus sabedoria, porque o Espírito Santo começa a trabalhar na sua mente e você passa a ter mais entendimento, né? Você não fica com dúvida das coisas, porque elas ficam claras nas Sagradas Escrituras. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, Deus dá esse presente que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai levar-te para as mansões celestiais. Um lugar onde não haverá mais morte, mais dor, mais aflições e não haverá mais perseguições. E você sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga, com você, meu amigo, porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.